Você está fraco e sabe disso. Acorda todos os dias sentindo aquele peso no peito, aquela voz que sussurra que você não vai conseguir, que é tarde demais. Outros já nasceram com um que você nunca vai ter. E o pior é que você acredita nessa voz. Você se acomodou na sua fraqueza, fez dela um cobertor confortável. Miyamoto Musashi morreu sozinho, em uma caverna, aos 62 anos de idade. Mas antes do Perte, ele deixou algo que poucos guerreiros tiveram coragem de criar: o DOC, o caminho da solidão. 21 preceitos escritos uma semana antes de sua morte não eram conselhos para guerreiros comuns. Eram instruções brutais para homens que queriam transcender a própria humanidade fraca. Musashi enfrentou 60 duelos de morte entre os 13 e os 29 anos. 60 homens tentaram matá-lo. 60 vezes ele olhou a morte nos olhos. E 60 vezes ele venceu, não por sorte, não por talento natural, mas porque ele seguiu princípios que a maioria dos homens considera extremos demais. Hoje você vai conhecer 7 desses princípios, os mais brutais, os que separam homens fracos de guerreiros invencíveis. E no final deste vídeo você terá uma escolha clara: continuar vivendo na sua zona de conforto medíocre ou começar a trilhar o caminho que transforma homens comuns em lendas. Vamos direto ao ponto. Princípio 1. Não tenha pensamentos desonestos. A primeira linha do DOC, é simples, mas devastadora. Não tenha pensamentos desonestos. Parece básico até você entender o que Musashi realmente quis dizer. Ele não está falando sobre não mentir para os outros. Está falando sobre não mentir para si mesmo. E é aqui que a maioria dos homens falha miseravelmente todos os dias. Você se diz que vai começar amanhã, que essa é a última vez, que você merece esse descanso extra. Você olha no espelho e inventa desculpas. Sua genética é ruim, você não teve as oportunidades certas. O mundo conspirou contra você. Mentiras. Todas elas. Pensamentos desonestos que você repete até acreditar. Musashi sabia que um guerreiro com pensamentos desonestos é um guerreiro morto. Quando você está frente a frente com um oponente que quer tirar sua vida, não há espaço para ilusões. Ou você conhece suas reais capacidades, ou você morre. Simples assim. Brutal assim. Na vida moderna você não enfrenta duelos de espada, mas enfrenta duelos mentais todos os dias. A batalha contra a preguiça, contra o vício, contra a mediocridade. E você perde essas batalhas porque começa com pensamentos desonestos. Você se convence de que está bem quando não está, de que está fazendo o suficiente quando não está. Aplicação prática. Comece hoje, agora mesmo. Escreva 3 mentiras que você conta para si mesmo, 3 desculpas que você usa para justificar a sua fraqueza. Pode ser sobre seu corpo, sobre seu trabalho, sobre seus relacionamentos, não importa. Escreva com honestidade brutal. Agora olhe para essas mentiras e admita, em voz alta, se necessário, que são exatamente isso, mentiras. Pensamentos desonestos que você usa como escudo contra a realidade. A partir deste momento, toda vez que esses pensamentos aparecerem, você vai reconhecê-los pelo que são e destruí-los imediatamente. Não negocie, não justifique, apenas elimine. Porque um homem que não consegue ser honesto consigo mesmo nunca será invencível. Princípio 2. Não busque prazer por si só. Musashi escreveu: não busque prazer por si só. E com isso ele cortou pela raiz o que destrói a maioria dos homens modernos. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, um clique e você tem pornografia, comida, entretenimento, drogas digitais disfarçadas de aplicativos. E você consome tudo isso sem pensar, sem questionar, porque seu cérebro foi sequestrado pela busca incessante por dopamina fácil. Musashi vivia em cavernas, dormia no chão duro, comia o mínimo necessário,
Ele não fazia isso por masoquismo. Fazia porque entendia algo fundamental. O prazer pelo prazer te transforma em escravo, em um animal guiado por impulsos, incapaz de tomar decisões difíceis quando necessário. Quando Musashi tinha 21 anos, ele passou 3 anos em isolamento total nas montanhas. 3 anos sem conversa, sem conforto, sem os prazeres que os outros homens consideravam essenciais. Por que ele fez isso? Porque sabia que todo prazer tem um preço, e o preço é sempre um pedaço da sua vontade, um pedaço do seu controle. Cada vez que você busca prazer por si só, você está treinando seu cérebro para ser fraco, para desistir quando as coisas ficam difíceis, para procurar saída fácil. Você come não porque tem fome, mas porque está entediado. Você assiste pornografia não porque precisa, mas porque é mais fácil do que construir algo real. Você rola o feed infinito não porque está procurando algo, mas porque seu cérebro está viciado no próximo hit de dopamina. E enquanto você faz isso, enquanto você persegue prazer atrás de prazer, sua capacidade de fazer coisas difíceis está morrendo. O erro comum aqui é achar que Musashi estava pregando sofrimento pelo sofrimento. Não era isso. Ele não era um maceta louco que odiava a vida. Ele simplesmente entendia que o prazer deve ser consequência, não objetivo. Você treina duro. O prazer vem do corpo forte. Você constrói algo de valor. O prazer vem da realização. Mas quando você inverte isso, quando você busca o prazer primeiro e espera que a força venha depois, você está condenado. Aplicação prática. Escolha uma fonte de prazer instantâneo que você consome todos os dias. Pode ser redes sociais, pode ser comida lixo, pode ser pornografia, não importa. Por 30 dias, elimine completamente. Não reduza, não controle, elimine e observe o que acontece. Nos primeiros dias, você vai sentir aquele vazio, aquela ansiedade, aquela necessidade urgente de voltar. Isso é seu cérebro viciado implorando pela droga. Ignore. Depois de uma semana, algo muda. Você começa a notar que tem mais energia, mais foco, mais vontade de fazer coisas difíceis. Depois de 30 dias, você olha para trás e percebe o quanto daquele prazer era apenas desperdício, quanto da sua vida você estava jogando fora, perseguindo sensações vazias. E então você entende o que Musashi sabia. Um homem que controla seus prazeres é um homem livre. Um homem controlado por seus prazeres é apenas um escravo bem alimentado. Princípio 3. Não dependa de sentimentos parciais. Musashi escreveu: não dependa de sentimentos parciais. E aqui está um dos ensinamentos mais incompreendidos do Doc. Sentimentos parciais são aqueles que vêm e vão como ondas. Hoje você se sente motivado. Amanhã você se sente derrotado. Rodvoka ama. Amanhã você odeia. A maioria dos homens vive completamente à mercê desses sentimentos. Eles acordam e checam como estão se sentindo antes de decidir o que vão fazer. Se sentam bem, vão treinar. Se sentem mal, ficam na cama. Se sentem confiantes, abordam a mulher. Se sentem inseguros, desistem. Isso não é viver. É ser um barco sem leme, jogado de um lado para o outro pelas ondas do humor. Musashi enfrentou seu duelo mais famoso contra Sasaki Kojiro quando tinha 29 anos. Kojiro era considerado o melhor espadachim do Japão. Invencível, letal. No dia do duelo, Musashi chegou 3 horas atrasado. De propósito, Kojiro esperou sob o sol escaldante, sua raiva crescendo a cada minuto. Quando Musashi finalmente apareceu, Kojiro estava consumido por sentimentos, raiva, impaciência, orgulho ferido. Musashi estava calmo, completamente desapegado de qualquer sentimento parcial. Ele havia vencido antes mesmo de desenhar a espada. O duelo durou segundos. Um único golpe, Kojiro morto.
Musashi vitorioso, não pela técnica superior, mas pelo controle emocional absoluto. Você não enfrenta duelos de espada, mas você enfrenta momentos onde sentimentos parciais podem destruir tudo. Aquela reunião importante onde você se sente inseguro, aquela conversa difícil onde você se sente com raiva, aquele treino onde você se sente cansado demais. E se você depende desses sentimentos para agir, Voka já perdoou, porque sentimentos são temporários, mutáveis, não confiáveis. Aplicação prática. Identifique uma ação importante que você precisa fazer, mas sempre adia, porque não se sente certo. Pode ser uma conversa, pode ser um treino, pode ser um projeto. Agora crie uma regra absoluta. Essa ação acontece em um horário específico, independente de como você se sente. Se é segunda às 6 da manhã, você faz às 6 da manhã. Cansado, faça. Motivado, faça. Triste, faça. Eufórico, faça. O sentimento não importa, a ação importa. Nos primeiros dias vai ser guerra. Seu cérebro vai gritar que você não está no estado certo, que deveria esperar sentir-se melhor. Ignore esse grito. É apenas seu cérebro fraco tentando manter controle. Depois de 2 semanas fazendo isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que os sentimentos começam a seguir a ação, não o contrário. Você não treina porque está motivado. Você fica motivado porque treinou. Você não age porque está confiante. Você fica confiante porque agiu. Então você entende o que Musashi sabia. Sentimentos são consequência de ações, não causa. Um homem que age baseado em sentimentos é um homem fraco. Um homem que age apesar dos sentimentos é invencível. Princípio 4. Pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Musashi escreveu uma das linhas mais profundas do Doc. B. Pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Parece contradição. Hoje em dia, te dizem para amar a si mesmo, para se colocar em primeiro lugar, para acreditar que você é especial. E sim, você ouve isso e seu ego incha. Você começa a achar que o mundo te deve algo, que você merece sucesso só por existir. Musashi está dizendo exatamente o oposto. Pense levemente de si mesmo. Você não é especial. Você não é o centro do universo. Você é apenas mais um. Mas ao mesmo tempo, pense profundamente do mundo. Estude, aprenda, observe, entenda as forças maiores que movem tudo. Quando você pensa levemente de si mesmo, você não fica preso em dramas pessoais, em pequenas ofensas, em feridas no ego. Quando alguém te insulta, você não reage, porque seu senso de importância pessoal é pequeno. Quando você falha, você não entra em crise porque não estava esperando ser perfeito. Mas quando você pensa profundamente do mundo, você enxerga padrões, você entende como as coisas realmente funcionam, você se torna estratégico. Musashi passou anos estudando não apenas espada, mas caligrafia, pintura, arquitetura, estratégia militar. Ele queria entender os princípios universais que governam tudo. Ele não fazia isso para alimentar seu ego. Fazia porque sabia que um guerreiro que entende apenas luta é um guerreiro limitado. O erro comum é confundir pensar levemente de si mesmo com baixa autoestima. Não tem nada a ver. Baixa autoestima é achar que você é inferior. Pensar levemente é simplesmente não estar obcecado consigo mesmo. É ter humildade genuína, não a falsa humildade de quem quer parecer humilde. Aplicação prática. Durante uma semana, observe quantas vezes por dia você pensa sobre si mesmo, sobre como está sendo percebido, sobre se está fazendo certo. Cada vez que pegar esses pensamentos, redirecione para fora. Observe o mundo, observe as pessoas, observe os sistemas. Pare de se perguntar como você está e comece a perguntar como as coisas funcionam. Ao mesmo tempo, dedique 1 hora por dia para estudar algo completamente fora da sua área. Pode ser história, pode ser filosofia, pode ser ciência. O objetivo não é virar especialista, é treinar sua mente para pensar em escalas maiores do que seus problemas pessoais. Depois de 30 dias fazendo isso,
você vai notar algo libertador. Seus problemas pessoais parecem menores porque você está vendo o quadro maior. E paradoxalmente, você se torna mais efetivo em resolver esses problemas porque não está emocionalmente apegado a eles. Princípio 5. Aceite tudo como sendo como é. Musashi escreveu. Aceite tudo como sendo como é, e aqui está a linha mais mal interpretada de todas. As pessoas leem isso e pensam que Musashi estava falando sobre resignação, sobre aceitar injustiças. Sabra ser passivo. Completamente errado. Musashi matou 60 homens em combate. Ele não era passivo, ele era letal. Mas ele entendia algo que a maioria não entende. Aceitar a realidade não significa gostar dela. Significa vê-la claramente, sem distorção. Você está com sobrepeso. Aceite. Não finja que está bem. Não invente desculpas sobre metabolismo lento. Apenas aceite a realidade. Você está falido. Aceite. Não culpe a economia. Não culpe seus pais. Apenas aceite que você está falido e precisa mudar isso. Você está sozinho. Aceite. Não finja que é escolha. Não romantize a solidão. Apenas aceite e decida o que fazer a respeito. A não aceitação da realidade é o que mantém os homens presos. Eles gastam energia negando, justificando, explicando. E enquanto fazem isso, nada muda. Quando Musashi aceitava que um oponente era mais rápido, ele não entrava em negação. Ele mudava de estratégia, usava o ambiente, usava psicologia. Quando aceitava que estava em desvantagem numérica, ele não fingia ter chances iguais. Ele lutava sujo, porque aceitar a realidade te liberta para agir efetivamente. O erro comum é achar que aceitar significa desistir. Significa dizer, tá tudo bem, quando não está. Não. Aceitar significa dizer, está uma merda. E agora? O que eu faço com essa informação? Aplicação prática. Pegue a área da sua vida que mais te incomoda agora. Relacionamentos, finanças, saúde, carreira. Não importa. Escreva a realidade dessa área, sem filtro, sem justificativa, sem explicação. Apenas os fatos crus e honestos. Meu relacionamento está morto há meses. Meu corpo está fraco e fora de forma. Minha conta bancária tem 3 dígitos. E não deveria. Agora sente com essa verdade por 5 minutos. Não tente resolver ainda. Apenas deixe a realidade ser o que é. Sinta o desconforto, a vergonha, a frustração. Depois desses 5 minutos, pergunte, aceitando que isso é real, qual é o próximo passo lógico? Não o passo ideal. Não o passo que você gostaria. O passo que faz sentido, dada a realidade. E então dê esse passo, pequeno, concreto, hoje. Porque aceitar a realidade sem agir é apenas derrotismo disfarçado de sabedoria. Musashi aceitava e agia, aceitava e mudava, aceitava e destruía o que precisava ser destruído. Aceite tudo como sendo como é, e então transforme tudo no que deve ser. Princípio 6. Não tenha inveja. Musashi escreveu, não tenha inveja. E esse princípio sozinho pode libertar você de uma das prisões mais destrutivas da mente moderna. Você olha para outros homens e sente aquela dor no peito. Ele tem o corpo que você quer, a mulher que você deseja, o sucesso que você persegue. E em vez de usar isso como combustível, você deixa apodrecer em ressentimento, em inveja, em amargura silenciosa. Inveja é veneno puro. Ela não machuca quem você inveja. Ela devora você por dentro, corrói sua motivação, transforma admiração em ódio. Musashi nunca invejou outros guerreiros, mesmo os melhores. Ele estudava, aprendia, adaptava, mas nunca invejava, porque entende algo fundamental. Inveja nasce de achar que o sucesso do outro rouba o seu, como se houvesse uma quantidade limitada de vitória no mundo. Isso é pensamento de escravo, de alguém que não entende como a vida realmente funciona. Quando outro homem constrói algo grande,
Ele não está tirando de você. Ele está mostrando o que é possível. Está provando o que pode ser feito. E você tem duas escolhas: usar isso como prova de possibilidade ou como prova de sua inadequação. Musashi escolhia a primeira. Sempre. Ele via guerreiros superiores e pensava: se ele pode, eu posso. Não, se ele pode, eu não posso. Diferença brutal, mesmo pensamento, interpretações opostas. Uma te fortalece, outra te destrói. O erro comum é confundir inveja com ambição. Ambição te faz querer conquistar. Inveja te faz querer que o outro perca. Ambição olha para frente. Inveja olha para os lados. Ambição constrói. Inveja corrói. Aplicação prática. Identifique 3 pessoas que você inveja. Pode ser alguém próximo, pode ser alguém famoso, não importa. Seja honesto. Agora, para cada uma dessas pessoas, escreva 3 coisas específicas que elas fizeram para chegar onde estão. Não sorte, não privilégio. Ações concretas. Ele treina 6 dias por semana. Há 5 anos. Ela trabalhou 3 empregos enquanto construía o negócio. Ele falhou 20 vezes antes de acertar. Ao fazer isso, você transforma a inveja em dados, em informação útil, em mapa do caminho. Então pergunte, dessas ações, qual eu posso começar hoje? Não todas, não o plano perfeito, apenas uma ação. Uma que te aproxima 1 milímetro do que aquela pessoa tem. E faça essa ação hoje, agora, imediatamente. Depois de 30 dias fazendo isso, a inveja vai começar a morrer, porque você está ocupado demais construindo para sentir ressentimento. E você entende o que Musashi sabia. Um homem em ação não tem tempo para invejar, só para conquistar. Princípio 7. Não sergipe. Entristeça pela separação. O último princípio que vamos cobrir é brutal em sua simplicidade. Não se entristeça pela separação. Musashi viveu sozinho a maior parte de sua vida, sem família fixa, sem lar permanente, sem os confortos emocionais que a maioria considera essenciais. Pessoas entravam em sua vida e saíam. Relacionamentos se formavam e terminavam. E ele seguia seu caminho sem se apegar, sem lamentar. Isso não significa que ele não amava. Significa que ele entendia que apego excessivo é fraqueza, é dar a outra pessoa poder sobre seu estado interno. Você conhece esse padrão. O relacionamento termina e você desmorona. O amigo se afasta e você entra em crise. A pessoa morre e você para de viver junto. Musashi está dizendo: sinta a dor, honre a perda, mas não se deixe destruir por ela. Porque enquanto você está preso no passado, lamentando separações, a vida continua. E vida não espera você terminar de sofrer para te desafiar novamente. Os próximos duelos vêm independente de você estar pronto emocionalmente. Quando Musashi tinha 17 anos, seu pai o abandonou, rejeitou, considerou indigno. Ele poderia ter passado a vida inteira ressentido com essa separação. Em vez disso, ele usou como combustível. Treinou mais, lutou mais, provou mais. A separação não o enfraqueceu, o forjou. O erro comum é romantizar o sofrimento pela separação, achar que sofrer muito prova que você amava muito. Bobagem, você pode amar profundamente e ainda assim soltar quando necessário. Força não é não sentir, é sentir e seguir em frente mesmo assim. Aplicação prática. Pense uma separação que ainda te prende. Pode ser recente, pode ser de anos atrás, pode ser morte, pode ser término, pode ser distanciamento. Escreva uma carta para essa pessoa. Diga tudo o que precisa dizer. Gratidão, raiva, amor, dor, tudo. Não envie essa carta, apenas escreva. Depois de escrever, queime a carta. Literal.